Defensoria Pública Arquivista. É... Conhecimentos gerais, língua portuguesa. Atenção, para responder as questões de 1 a 8, considere o texto abaixo. Em defesa da dúvida, numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, o seu Sócrates pulverizava e a certeza absoluta de seus contendores, abalando por meio de sucessivas perguntas, e os que acabavam convencendo a fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou o que é maior estímulo para se instituir a um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida. E como primeiro passo, lendo jornais e revistas de hoje, assistindo à TV, entrevistas e personalidades, o que não falta são especialistas infalíveis de todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida e o tempo de reflexão são interpretados como incompetência, passividade, absenteísmo, e como se a velocidade tecnológica dar um ritmo aos nossos novos hábitos e também dissessem a urgência de substituirmos as nossas certezas. A dúvida corresponde ao direto, surpreende a verdade, ilusória a aparência e busca a verdade, fundada naquilo que não parece, julga num fato pelo qual se diz um jornal, avalia um problema em um ângulo estrito dos que estão envolvidos, submete-se à força de valores que já estabelecidos, nos deixa investigar. A dúvida supõe na necessidade que tenha consciência de se afastar os julgamentos produzidos e permitindo assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque das reflexivas e devidamente questionadas. A valorização da dúvida deve ser um fato de que ela constitui um meio para o qual apreende constatações ilusórias das verdades dadas como irrefutáveis, vale-se estruturalmente na sua fragilidade como método de poder de impor algumas verdades defini de, definitivas. Vamos pro negócio português, está muito difícil. Campus, ciência, atenção. Cidades, barbárie da civilização, noções de informática, direito, Carlos Alberto, conhecimentos jurídicos institucionais, isso também é importante. Vamos pro próximo, chegando lá, conhecimentos específicos. Para responder as questões do número 41 e 42, considero o texto abaixo. Nada é neutro, nada é imparcial, nada é objetivo. Tudo é moldado, apresentado, representando, simbolizado, significado, assinalado, constituído pelo orador, fotógrafo, escritor, com um propósito definido. Nenhum texto é um mero inocente subproduto da ação, como Jackson afirma. Ao contrário, trata-se de um produto consciente constituído, embora essa consciência possa estar transbordada nos padrões de semi-cientes ou até semi-consciente do comportamento social, do processo de organização, da apresentação da informação, que contexto com a realidade externa com as relações de poder ficam estendidas. Terry Koch. Terry Koch. O revelado arquivista Terry Koch defende nesse texto
que a ideia fica como pré-custódies científicas iluministas, pós-moderna, neopositivistas, sei lá. Os argumentos utilizados pelo autor constariam dos postulados clássicos da área, ou seja, qual seja e o, e o de que. E o de que. A. Relações administrativas orgânicas que refletem um conjunto de documentais. B. Os documentos dos arquivos são naturalmente produzidos ao longo das atividades da instituição das pessoas. C. Os documentos de arquivos conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. D. Os fundos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição ou autorizada ou adição imprópria. E. Os arquivos constituem informação progressiva e semi-sedimentares. Certidão de nascimento, minuta, ata, códice constitui exemplos de formulário, tipo, suporte, sinal de validação, técnica de registro, suporte, tipo, invínculo, tipo, forma, espécie, formato, formato, espécie, tipo, forma, forma, técnica, registro, formato, gênero, data de nascimento, é um tipo, forma, minuta, ata, espécie e códice, formato. Tem que ver isso aí. Preconiza, pelo menos, os canadenses Courtier, Ducharme e Russell. A chamada arquivística integrada tem o objetivo de informação com a coisa, em ciência da informação, informação com o processo, informação do conhecimento, informação orgânica. Para responder às questões de 45 a 48, considere o documento trânsito abaixo. Resolução 42, de 9 de dezembro de 2014. Dispõe sobre a análise do papel reciclado fabricado no Brasil na produção de documentos arquivísticos. O presente Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, de uso de atribuições previstas no item 9 do artigo 23 do seu regimento interno, aprovado da Portaria 2588 do Ministério da Justiça de 24 de novembro de 2011, conformidade da deliberação do plenário de 79 reunião da plenária realizada nos dias 26 de novembro de 2014. Considerando que a CONARC tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos Privados conforme a Lei 8.149, de 8 de janeiro de 1991, e excede a orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial dos documentos do arquivo, independente de sua forma ou suporte em que a informação foi registrada, considerando a importância da preservação do documento arquivístico produzido pela administração pública como instrumento de prova de informação. Resolve. Primeiro artigo reconhece a utilização de papéis reciclados e fabricados apenas por fibras curtas, secundárias e selecionadas que contenham corantes ligma para a produção de documentos arquivísticos conforme a amostra analisados documentos anexos da resolução, onde tem porém reprovados em testes realizados para verificar suas qualidades físico-químicas que não estarem conforme com as normas do ISO 9706, 94 ISO 1996. Ata. Resolução entra em vigor a data da publicação Jaime Arthur Silva. Do ponto de vista das regras que persistem na elaboração da espécie de documentos de caráter normativo, os segmentos do número 1, 2, 3, 4 correspondem respectivamente ao título de substituição epigráfica da emenda da ordenação e execução de titularização de direção ao comando, série e subsérie do verbo, dispositivo legal, assunto e a determinação. Quanto à participação diplomática dos segmentos 3, 6, 3, 4 e 6, correspondem respectivamente para produto inicial, preâmbulo, dispositivo, preâmbulo, protocolo, indexação, sensação, subscrição, sanção, titulação, prefácio, justificativa, determinação, titulação, consideração dos artigos, cláusula vigência, segmento do número 7, equivalem que,
convencionou e chama ao âmbito da diplomática a corroboração, a precaução, o protocolo final, o fecho, a derrogação. Nas normas ISO mencionadas no segmento 6, que estabelece um papel utilizado para o suporte dos documentos que devem ter índice de pH entre de 6 e 18, de 5 a 8, de 4,5 a 15, de 7,5 a 10, de 10 a 15. O órgão central do Sistema de Arquivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é coordenada por Tecnologia da Informação, Comissão Central de Gestão de Documentos, Coordenadoria Geral da Administração, Serviço de Informação do Cidadão, Divisão de Gestão Documental. Os arquivos defendem Defensoria Pública e Estado de São Paulo, tendo vista o seu perfil institucional sob a esfera de jurisdição. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, Conselho Nacional de Justiça, Programa Nacional de Gestão Documental, Memória do Poder Jurídico, Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Constituição de acervos de biblioteca de museu envolve quase sempre o mecanismo de compra, adoção de permuta, no caso dos arquivos institucionais em que os documentos são acumulados, razão de atividade de entidade produtora. Mecanismo de construção de acervos consiste basicamente em ingresso de incorporação, avaliação, instalação, transferência e recolhimento, aquisição de remessas, recolhimento e depósito legal. Para responder às questões do número 52 a 54, considerei o decreto 58.052, 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, Decreto Estadual 18 de março de 15, que lhe dá uma nova redação. Instrumento pelo qual o agente público pode ter acesso do instrumento de dados de informações sigilosas no efetivo do exercício do cargo. Função do empregador de atividade pública é agradecer a segurança de salvo-conduto nacional, permissão de livre transmito, carta de fidelidade, atestado de capacitação técnica, nos casos em que o acesso da documentação e informação for negado em órgãos de entidade administrativa pública estadual, cabe recurso da Corregedoria Geral da Administração, Ouvidoria Geral do Estado, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Tributação da Justiça do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União. Os prazos máximos de restrições ao acesso de documentos e informação é dado para obter o seguinte esclarecimentos sigilosos: até 20 anos, decretar 10 anos da conferência ultra secreto, até 25 anos, secreto, 15 anos, reservado, secreto, até 25 anos, confidencial, 10 anos, reservados até 5 anos, ultra secreto, até 20 anos, confidencial até 15 anos, restrito, ultra sigilo até 30 anos, sigilo até 20 anos, decretos de 15 anos, reservados até 5. Considere as disposições de estabelecimento da resolução do Conselho Nacional de Arquivos que aprovou, dia 19 de dezembro de 2012, as diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais. O sistema informativo intensivo confiável incluído nas trilhas da auditoria do controle do acesso do usuário, método robusto para garantir a integridade do documento, meios de armazenamento estáveis à medida que assegurando para controlar o acesso devido à infraestrutura tecnológica. A entidade produtora da custódia dos documentos arquivísticos digitais tem como possuir reputação idônea, demonstrar capacidade de conhecimento específico, gerenciar os documentos, consequentemente inspirar a confiança dos usuários. Em razão da necessidade de conversões, a assinatura digital não garante a autenticidade do documento ao longo do prazo, tornando-se necessária e outros procedimentos da gestão da preservação, como inserção de metadados. Está correto afirmar que a retirada de parte de um processo de devolução interessado para a instituição de um novo expediente configura ato de desaparecimento, extração, estranhamento, desagradação, desvinculação. A divisão proferida pelo autor competente para dar continuidade à ação administrativa configura o chamado despacho definitivo interlocutório sanado abertura expediente. A condensação de acordos de acordo com a identificação da interpretação do preceito jurídico quando ordinários de um mesmo tribunal de forma chamada de súmula, emenda, representação devolutiva, carta reversal.
A ordem escrita expedida por determinação do juiz para dar ciência à pessoa que vai ser demandada por outra, a fim que venha o juízo e se defenda a ação de outra si, e o conhecimento com o mandato. A injunção, a citação, a segurança executiva e o possessório. As atas de reunião do Conselho Superior do órgão deliberativo do máximo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo permitem a categoria das chamadas normativas ordinárias de segurança de ajuste do assentamento. Para responder às questões de número 68 e 64, considere o quadro abaixo, extraindo as tabelas de temporalidade dos documentos administrativos do Estado de São Paulo e atividades. Aprovam o decreto 48.898 de 27 de agosto de 2004. Comunicação institucional assegura à empresa a computação de notícias sobre a administração estadual, a divulgação de ação do governo, a editoração de programa visual, produção de registro, chip, artigo, nota, credencial, pauta, retrato, site institucional, modelo, série documental. O código 221, 222, 224 denota os seus enunciados do plano de classificação como atividade meia do Estado de São Paulo. Baseou-se no método funcional estrutural dígito terminal enciclopédico alfanumérico. Não é funcional estrutural, dígito, não é alfanumérico, nem enciclopédico, nem dígito terminal, nem. Agora está sobre estrutural e funcional. É por funcional, eu acho. Os estudos sobre a classificação enfatizam a necessidade de utilizar critérios precisos, homogêneos de estabelecer as classes que, nessa escala hierárquica, permitirão distinguir diferentes documentos e produtos de determinada instituição. No plano de apresentar os exemplos da indistinção, tem o nível de atividade de séries de documental, promovendo o paralelismo, a redundância com o que ocorre. É possível estabelecer uma relação de equivalência entre as séries. A divulgação de ações do governo que depende de noticiário para produzir esse respeito corresponde às atividades idênticas, apesar de diferentemente expressas, abranger de um modo indistinto do coletivo de espécies documentárias diferentes. A repercussão do governo da imprensa condicionada de maneira como se divulga suas ações. Os códigos que lhe foram atribuídos impõem uma proximidade entre séries. A atividade considera com parte de abertura de ações para efeitos de divulgação. Deveria ficar subordinada à atividade, ser suprimida, dar uma atividade correlata, dedicar à produção de registros escritos, ficar subordinados à atividade e receber códigos, alcançando nível superior das atividades. A norma brasileira da descrição arquivística define o título formal com aquele que aparece especificamente nos documentos quando o título for criado da arquivística, e dá-lhe qualitativa de atributo. A maioria dos profissionais da área, no entanto, levando em conta a especificidade do documento de arquivo, refere-se em registrar esse campo, a técnica de reescrito, o nome do órgão do produtor pelo imediato, o assunto em pauta, a espécie ou o tipo documental, o nome do fundo. Tratar os documentos digitais eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos passou a traduzir os termos utilizados pelos projetos interpares, coordenado por Luciano Durante. Difundir um emprego entre nós e ocorreu o verbo de capturar uma forma substantiva quando afirma que a captura e a entrada de tal documento no sistema informatizado na gestão arquivística, de modo de adotá-lo e identificá-lo como parte de outros metadados, data, classe, tipo, e poderíamos caracterizar esse processo utilizando os termos
já consolidados nas áreas arquivísticas, como classificação, difusão, reprodução, avaliação, arranjo e descrição, aquisição, destinação, difusão, produção, tramitação e arquivamento, registro, arquivamento, notação e classificação. IIC, Atom, International Concilis Archives, softwares destinados para a descrição de documentos só operam em grupos de usuários autentificados, isto é, daqueles que inserem corretamente a base de dados e têm permissão para visualizar a informação no site, tradutores para criar e exibir e atualizar descrições arquivísticas preliminares, além de criar e atuar registros de autoridade, administradores que possuem a permissão para criar, exibir, atualizar e excluir descrições arquivísticas, além de publicar novas descrições, criar, atualizar e excluir registros de autoridade, citar e atualizar e excluir termos de taxonomia, editores que possuem todos os privilégios do sistema, colaboradores que estão autorizados a produzir a interface dos softwares, uso de vínculos adequados para diferentes documentos, arquivos e controle das condições do ambiente da área, armazenamento, condutas são dispositivos de sinalização de risco, restauração, proteção do individual dos arquivistas, segurança ergonômica, conservação preventiva. Para garantir a sobrevivência das informações contidas no documento e o seu valor temporário, são destinados à eliminação que utilize a microfilmagem completa, referência de segurança, substituição e preservação. A preservação dos documentos arquivísticos digitais não admite a transferência de documentos para os outros suportes do sistema, seja feita em blocos, mas sim em pequenas parcelas. Deve-se impedir a correção de erros detectados em dados armazenados, a fim de não comprometer outros elementos. Implica na manutenção de cópia de segurança, mesmo no local que encontram os documentos originais. Depende das especificações das técnicas de suporte, utilizando as condições ambientais compatíveis com a vida útil que lhe foi atribuída. Dispensa programas automatizados de verificação da vida útil dos suportes, a fim de não sobrecarregar o sistema. Discursiva redação. Será atribuída zero à prova discursiva. Sim, a taxa de sei lá o que. Eu nada sou sem ti. Digno de honra e louvores ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro. Ministério Público, prova objetiva, agente técnico, arquivista. Língua portuguesa. Infelizmente hoje eu só vou falar só o dos. Eu vou tentar ler, né? Porque a minha leitura é péssima. Vamos lá. Noções de administrativa. Conhecimento específico. Segundo a lei que regulamenta os planos de carreiras dos servidores administrativos do Ministério Público do Espírito Santo, o grupo operacional administrativo é formado pelas carreiras de cargos específicos das carteiras que é operacional, que incluem os cargos de. Isso aqui também é específico da área de lá. Que coisa. Então vamos passar um pouquinho aqui. Locais são. Vamos passar por outro. Desculpem por esse erro. Qualquer coisinha vocês podem. Analista de administração pública, arquivista. Então vamos lá, minha gente. Vamos ajudar aqui. Se inscreva nesse canal. Compartilhe o mais que puder. Eu sei que é um canal deficiente, mas temos que me ajudar. Se inscreva e fique aqui pelo menos umas 2 horas. Eu espero que hoje que vai tentar alguma coisa assim.
conhecimento específico em relação ao concreto da arquivologia, em relação aos conceitos da arquivologia, denominado o princípio do respeito dos fundos, julgue os seguintes itens. Esse foi criado na década de 50 no século passado para atender à necessidade da administração de documentos arquivísticos. A base desse princípio encontra-se na noção de que os arquivos numa proveniência não devem ser misturados com as outras. Esse princípio afirmou os procedimentos do arranjo de documentos e arquivos segundo seus esquemas de classificação pré-determinados. Acerca dos conceitos de fundos e arquivos, julgue os itens a seguir. O fundo é aberto, o conjunto documental, o qual integrar documentos de qualquer proveniência indistintivamente. Ter a existência jurídica apropriada é um dos critérios para delimitar um fundo de arquivo. De acordo com o refere o programa de descrição de arquivos permanentes, julgue os itens subsequentes. Identificar, gerenciar e contextualizar os documentos arquivísticos são objetivos da descrição. A norma internacional da descrição arquivística, o CIG, é concebida para ser utilizada na descrição de documentos arquivísticos, não importa a natureza da dimensão do conjunto documental. Um programa de política de descrição que adote o CIG para a descrição dos seus acervos arquivísticos deve-se considerar que essa é multinível em que série de níveis mais gerais da descrição e é um guia de instrumento de pesquisa que fornece informações gerais básicas acerca de um ou mais arquivos em seus fundos. A elaboração de publicações de instrumento de pesquisa também por parte de programa ou política de descrição focadas na ação cultural dos arquivos, da demanda dos usuários dos aspectos mais importantes da concepção do programa com a política da descrição. Quanto à tipologia do suporte de documentos arquivísticos, julgue os itens seguintes. Define declarações de bem de tipologia documental, porque nela tem como se encontrar a função da espécie da atividade que gerou o documento. O estudo de tipologias documentais é importante somente para atividades de classificação. Entre as tipologias documentais que possam ser encontradas nos arquivistas da Secretaria de Gestão Administrativa e da GDF estão em atas de reuniões, relatórios e atividades livres e de pontos, suportes e extensão do tipo documental para qualquer meio de escrito. Discos magnéticos são objetos de estudo dos arquivistas. Quanto do arranjo da representação intelectual ao fundo do arquivo, um arquivista de um processo de elaboração ou de um quadro de arranjo precisa levar em conta que certos procedimentos e critérios para ser bem sucedido, considerando suas informações. Julgue os itens que se seguem a adoção do critério cultural para a elaboração de um quadro de arranjo baseia-se na estrutura organizacional da instituição, enquanto o critério funcional tem como base as funções. A operação do arranjo dos documentos do arquivo deve respeitar o seu caráter orgânico, mais diferente a princípio da proveniência. É suficiente o estudo da história da administrativa para a elaboração do quadro de arranjos de fundo de arquivos de uma pessoa jurídica. O quadro de arranjos do fundo de arquivísticos de uma instituição deve ser estático, pois ele reflete a organização interna dessa instituição. A história administrativa para instituições públicas pode ser localizada nas legislações específicas, mas também nos seus relatórios de atividades e atos e reuniões. Considerando que a condição do gestor de um servidor, informação de um arquivista deve estar na preparação para propor, implantar e implementar medidas de proteção, preservação, conservação e acesso ao seu acervo. Julgue os seguintes itens. A secagem do ar do procedimento mais tradicional usando para lidar de documentos molhados. No entanto, na sua adoção é mais indicada para documentos úmidos, moderadamente molhados. Impossibilidade de secar imediatamente as fotografias molhadas grudadas umas nas outras. É correto o congelamento dessas fotografias, acondicionando-as de seco plástico para posterior manipulação.
A microfilmagem é uma técnica adequada para proporcionar a preservação ao longo do prazo do conteúdo informacional para reduzir sua utilização e deterioração dos arquivos. A decisão de digitalizar os documentos arquivísticos para substituir os originais inclui atualmente através da legislação. De acordo com a Lei 8.149/91, referente à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, julgue os itens subsequentes. Os arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos federais, estaduais, municipais e Distrito Federal em que decorrência suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. A malha arquivística pública é um país constituído pelos arquivos federais, estaduais e municipais do Distrito Federal, conjuntos de documentos produzidos e recebidos de todos os tipos de entidades privadas que são conferidas em documentos públicos. Compete ao Arquivo Nacional a gestão de recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelos arquivos do Distrito Federal. Os critérios organizados para a gestão do acesso do documento é a vinculação dos arquivos estaduais e municipais do Distrito Federal e são definidos como instrumentos narrativos do Arquivo Nacional. O conceito de princípio arquivístico reconhecimento internacionalmente vem sendo formulado nos demais séculos da história das ideias arquivísticas e foi marcado pela busca de soluções dos problemas relativos à organização e descrição de documentos e pelo fato de refletir em grande medida a época de um lugar de autores de tipos documentais trabalhistas. Julgue os itens a seguir referentes aos conceitos e princípios arquivísticos. O Manual do Arranjo da Descrição dos Arquivísticos Holandeses apresenta orientações, princípios e conceitos, procedimentos e indicações acerca do arranjo, descrições e avaliação dos documentos de arquivo. Os arquivos originários da instituição de uma pessoa que deve manter sua individualidade não devem ser misturados aos anos da origem. Esse procedimento tipifica o princípio do respeito da ordem original. A teoria das três idades tem sido usada para definir elementos da avaliação do documental, enquanto os princípios da proveniência e da ordem têm sido para definir estratégias da classificação. A teoria das 10 idades define que os arquivos possam, por suas fases ou idades corrente, intermediária e permanente, a fase da idade intermediária é constituída por documentos originários da massa documental, com um pouco frequente e aguardam em depósito de armazenamento temporário de sua eliminação. Para a permanência de vivos, ou seja, bem utilizados e entendidos de arquivos que devem ser conservados em lugares que foram produzidos, esse processo define o princípio da territorialidade. Recentemente foi noticiada a existência dos problemas estruturais sérios das sedes de órgão público. A planta da estrutura de edifícios não foi focalizada pelo setor da engenharia e esse fato tem prejudicado a adoção de medidas de recuperação do prédio. Situações como essas são normais no cotidiano dos órgãos públicos brasileiros. A leitura da arquivística é a legislação indicada para a implantação de programas de gestão de documentos, como parte de estratégia para a solução desse tipo de problema. Acerca da gestão de documentos governamentais, que julgue itens seguintes. A gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações de técnicas que referem à produção, tramitação e avaliação de arquivamento da fase corrente e intermediária, visando a eliminação do recolhimento dos documentos para a guarda permanente. A fase da utilização da conservação do programa da gestão de documentos inclui a recuperação da gestão de formulários, preparação de gestões de correspondência, de gestões de informais e diretrizes, fomento de sistema de gestão de informação e aplicação de tecnologias modernas para esse processo. O plano de classificação e a tabela de temporalidade de instrumentos de tipo de gestão de documentos devem ser aplicados quando os documentos forem transferidos do arquivo intermediário. Limitações de ordem legal, de escala de complexidade de governos nacionais e fatores que comprometem a adoção das funções da gestão de documentos das instituições arquivísticas. As suas funções arquivísticas recebem suas contribuições em importante gestão de documentos sob diversos aspectos para que eles estejam em registros adequados para a política de atividades dos governos e a garantia de ser o menor número de documentos inúteis e transitórios que sejam reunidos em documentos de valor permanente de atribuição de eliminação dos documentos de valor permanente. Em determinado órgão público,
Os documentos são acumulados em escritórios e permanecem ali enquanto o espaço mobiliário armazená-los. Em seguida, eles são transferidos sem nenhuma sistemática para um depósito resistente sob o subsolo. É difícil nele e o órgão lá condicionado ao armazenamento não são adequados para a organização dada aos documentos nos escritores é permitida por causa dessas condições. Cada setor de autonomia para organizar os seus documentos, admitida sem nenhum critério técnico-científico. Os documentos consideram sua utilidade e são descartados. E percebe-se também uma qualidade muito grande de cópias de documentos arquivadas, em qualquer caso, com propósitos originais. Acerca da situação hipotética, assim, julgue os itens a seguir. Essa situação é incomum nos órgãos públicos, cujo seja um formato de sua maioria, por um documento de atividade fim. Em relação ao minucioso diagnóstico da situação arquivística, permitirá dimensionar os problemas existentes, indicados aos documentos a serem transferidos do arquivo intermediário e recolhido para arquivos permanentes. Além, deve ser eliminado o levantamento dos dados quantitativos, mensuração e acervo de documentos não é um procedimento relevante para a elaboração de um projeto de trabalho de organização da melhoria da situação descritiva, pois não existem parâmetros quantitativos adequados para sua realização. A elaboração da tabela de temporalidade do documento é fundamental para o estabelecimento dos arquivos corrente, intermediária permanente e dos órgãos públicos. O controle do documento desde o nascimento recebido pode evitar a situação descritiva. Nesse sentido, o protocolo da atividade típica do documento intermediário é importante o instrumento para gerenciamento irrestrito do controle de trâmite documental. Uma das principais funções do arquivista da avaliação dos documentos ganhou em destaque com um volume cada vez maior de documentos acumulados pelos órgãos públicos. Acerca da avaliação dos documentos, julgue os itens subsequentes. O principal objetivo da avaliação documental é a eliminação dos documentos produzidos e recebidos na atividade e meio das instituições. Para o processo de avaliação de documentos escritoriosos, na necessidade, entre outros aspectos, que sejam integrados na operação de classificação. A avaliação por parte do pressuposto de que os documentos arquivos em valores primários e secundários. O valor primário reflete a importância dos documentos que têm seu produto original e o secundário representa a unidade que tem posteriormente para pesquisadores. O valor probatório é caracterizado pela prova documentária que contém a organização do funcionamento do órgão. A tradição arquivística norte-americana de pós-guerra que influenciou práticas de avaliação no Brasil deveria dar diferida da Inglaterra, entre outros motivos, pelo fato de entender o produto do documento e não o arquivista sujeito a um processo avaliativo dos arquivos. Alessandro, que é casado com Isabel, tem filhos. Completou recentemente 5 anos de exercício do cargo público provido do efetivo da administração pública do Distrito Federal. Acerca dessa situação hipotética, julgo os índices, Alessandro, estabilidade. Diria essa não. Colocar isso, Alessandro. Já dá quanto? Então está ótimo.